Na Coreia, você pode andar sozinho às 3 da manhã sem medo de ser assaltado. Mas, se atravessar no sinal vermelho, fodeu, e não é força de expressão. Todo mundo te olha como se você tivesse cuspido na mãe ou peidado no elevador fechado. Constrangedor, né? E você ainda acha que a Coreia é um dorama da vida real? Sabe de nada, inocente. Hahaha! Lá, ninguém grita, ninguém beija em público, ninguém abraça. É como se o país inteiro vivesse no modo silencioso. Enquanto no Carnaval do Brasil, a gente mal diz oi e já vai logo pro beijo, com direito a amasso lá atrás da igrejinha. Na Coreia, se você tentar isso na rua, pode acabar virando atração turística, mas daquelas que dão vergonha alheia, sabe? Então se prepara, porque hoje eu vou te contar as coisas que você nunca deve fazer na Coreia do Sul. 1. Demonstrações públicas de afeto. Uma das primeiras coisas que você vai perceber na Coreia é que o pessoal é bem diferente quando o assunto é carinho em público. Tipo assim, dar as mãos, dar aquele abracinho rápido, um beijinho leve, tranquilo. Ninguém vai te olhar torto. Mas se o clima esquentar e você tentar um beijo de novela no meio da rua, aí ferrou. Na Coreia, isso é visto como falta de respeito. Não tem lei proibindo, mas é aquele tipo de coisa que faz todo mundo em volta travar o pescoço e fingir que não viu, só que vendo. Enquanto em Paris os casais quase se engolem em plena calçada, em Seul isso seria tipo assistir uma cena mais 18 na frente da avó. Sabe aquele papo de homem e mulher não podem ser só amigos? Então, na Coreia, isso praticamente não existe. Lá, se um cara e uma garota estão andando juntos, sorrindo, trocando risadinhas, pronto. O povo já assume que é namoro, casamento e talvez até o nome do primeiro filho. Não existe essa de amizade pura. O povo lá é super reservado com vida pessoal e emoções em público. Então, se você for para lá, o ideal é colocar o modo carinho discreto ativado. Nada de beijo cinematográfico no metrô, nem abraço de 3 minutos no meio da praça. Dentro de casa, tudo bem. Na rua, segura o fogo, senão vai parecer que você está filmando um drama romântico proibido, se é que você me entende. 2. Atravessar no vermelho é um pecado. Na Coreia, atravessar no sinal vermelho é tipo xingar a mãe do trânsito. Mesmo que sejam 5 da manhã, chovendo, e tenha zumbi correndo atrás de você, se o sinal está vermelho, o povo simplesmente espera. Parado, paciente, zen. Enquanto eu, e provavelmente você também em outros países, o sinal laranja já é um vai, corre antes que feche. Mas lá não. Na Coreia, o vermelho é quase sagrado. Os coreanos seguem o sinal como se fosse mandamento divino. Vermelho igual a para, verde igual a vai. Sem jeitinho, sem rapidinho, sem ninguém tá vendo. E o mais engraçado é que eles te olham mesmo, viu? Se você atravessar no vermelho achando que tá abafando, vai sentir aquele olhar coletivo tipo: olha o delinquente estrangeiro ali, destruindo a harmonia da sociedade. Eu vi um vídeo de um coreano raiz. O cara se recusou a atravessar a rua às 5 da manhã com o sinal fechado. Não tinha um carro, nem um gato. E ele só falou: na Coreia, a gente não faz isso. E acabou. Fim de papo. Para eles, não é questão de medo, é respeito. E até faz sentido, sabia? Anos atrás, 2 estrangeiros estavam andando de skate em Itaewon, ganharam velocidade e pá, bateram num caminhão. Ninguém morreu, mas o motorista ficou traumatizado, achando que tinha tirado a vida de alguém. Desde então, atravessar fora da faixa ou no vermelho virou quase um crime moral. Não dá multa, mas dá algo bem pior: olhares julgadores dignos de novela coreana. 3. Nada de sapatos dentro de casa. Se tem uma coisa que você precisa saber antes de ir para a Coreia é: sapato não entra em casa, nem pensar. E isso não vale só para casas. Muitos cafés, pousadas e até alguns escritórios também seguem essa regra. Logo na entrada, você vai ver um tapetinho, uma prateleira e às vezes até um par de chinelos te esperando. É o aviso universal: tira o sapato, por favor. Para quem vem de fora, pode parecer exagero, mas para eles é simplesmente questão de limpeza e respeito.
O chão da casa é considerado um espaço quase sagrado. É onde se senta, se deita, come, relaxa. Então, entrar com o mesmo sapato que pisou na rua é como levar a poeira da cidade para dentro da alma da casa. E essa etiqueta vai além. Na Coreia, colocar os pés em assentos públicos, como bancos, cadeiras de trem ou metrô, também é algo que chama muita atenção. Sabe aquela galera que faz isso no cinema? Apoiar as pernas no banco da frente como se estivesse na casa da mãe? Nada de fazer isso, viu? Os coreanos consideram isso falta de educação, mesmo que o sapato esteja limpinho. Há estrangeiros que reclamam disso, dizendo: "Mas meus sapatos combinam com a roupa." Pois é, só que na Coreia o estilo não ganha da tradição. Melhor deixar a estética de lado e seguir a etiqueta. Afinal, ninguém quer ser lembrado como o turista que levou o barro da rua para o sofá alheio. 4. Não espere a conta na mesa. Se você terminar de comer na Coreia e ficar esperando o garçom trazer a conta, meu amigo, senta confortável, porque você vai esperar até o próximo eclipse. Lá o esquema é outro. Terminou de comer? Levanta e vai direto para o balcão pagar. Sem chamar o garçom, sem traz a maquininha, sem assobiar e dizer: "Traz a conta." Ah, e nada de ficar trocando olhares desesperados com o garçom, tipo crush que te deixou no vácuo. Levanta, vai até o balcão e paga. É simples, direto e rápido, estilo coreano de ser. Eles valorizam a eficiência acima de tudo. Comeu, pagou, saiu. E o mais curioso, ninguém vai te achar mal educado por levantar e ir embora. Na verdade, eles vão te achar inteligente. Tipo, olha só, o estrangeiro pegou o ritmo do jogo. Agora, tenta fazer o contrário em Londres, por exemplo? O garçom sempre traz a conta na mesa, e às vezes você acaba preso ali, esperando 20 ou 30 minutos até alguém lembrar de cobrar. Na Coreia, esse tipo de demora seria impensável. Claro, tem alguns restaurantes mais turísticos que seguem o jeito ocidental, mas na maioria das vezes é no caixa mesmo. E quer saber? Funciona! Evita confusão, economiza tempo e ninguém precisa fingir simpatia para ganhar gorjeta. 5. Silêncio no transporte público. Se você for andar de metrô na Coreia, já vai treinando o modo mudo. Lá, transporte público não é lugar para fofoca, para rir alto ou discutir o rolê do fim de semana. É praticamente um templo sobre trilhos. Assim que você entra, o silêncio é tão grande que dá para ouvir o som do seu próprio arrependimento por ter esquecido o fone. As pessoas ficam quietinhas, cada uma no seu mundinho, umas vendo dorama, outras encarando o nada e o resto fingindo que está ocupado para não precisar socializar. Se estiver com um amigo, até pode conversar, mas bem baixinho, tipo sussurrando segredo no velório. Porque se você levantar o tom, meu amigo, vai sentir o poder do olhar coreano da reprovação. Não precisa nem palavra, só aquele olhar de "olha o gringo mal educado". E tem mais, os assentos prioritários são território sagrado. São os bancos perto da porta, geralmente 3 de cada lado, e pertencem aos idosos por direito divino. Se você sentar ali achando que está vazio, cuidado. Os olhares vão te fuzilar antes mesmo do trem sair da estação. Ah, e tem o assento rosa, reservado para as grávidas. Mesmo se o vagão estiver lotado e o povo estiver pendurado igual banana madura, aquele banco continua lá, vazio, esperando a dona da barriga aparecer. É respeito, não preguiça. E claro, nada de colocar o pé no banco, largar mochila gigante no corredor ou ocupar o espaço alheio. O transporte público na Coreia é quase um teste de civilização. Por lá, menos é mais. Menos barulho, menos movimento, menos caos. É como se todo mundo tivesse assinado um contrato invisível dizendo: cada um no seu quadrado, e chegamos todos em paz. Ou quase em paz, até o primeiro turista esquecer e atender o celular gritando: "Alô mãe, tô no metrô da Coreia!" 6. Roupas, decotes e olhares. Essa é uma dúvida que muita gente tem antes de ir para a Coreia. É verdade que mostrar decote é mal visto lá? A resposta é: depende. No verão, o povo sai de shortinho, saia curta e camiseta colada, de boa. Mas o decote, aí é outra história.
O decote frontal ainda é tabu para a galera mais velha. É tipo a regra dos boomer coreanos. Pode mostrar as pernas, mas o peito é patrimônio nacional, não se exibe. Para os estrangeiros, eles até relevam. Mas se você for mulher e sair com um top mais aberto, vai sentir alguns olhares curiosos. Aquele clássico, que ousadia, hein? Não é agressivo, é só julgamento silencioso com cara de quem tá pensando. No meu tempo, isso dava cadeia moral. E teve até uma história boa. Uma gringa tava de calça de cintura baixa e um top mostrando a barriga. Aí uma senhorinha coreana olhou para ela, bateu no ombro e disse toda preocupada: "Filha, você esqueceu de fechar a calça." A mulher teve que explicar que era moda e a idosa saiu balançando a cabeça, tipo, a juventude acabou mesmo. Agora imagina essa senhorinha dando um rolê aqui no Brasil? Coitada, ia ter um infarto antes de chegar na praia. Porque aqui, minha filha, o short é tão colado que divide as coisas. Parece que está partindo o Mar Vermelho, mostrando até o útero. E o pior, ainda chamam isso de moda casual. Fica a dica. Vista o que quiser, mas se for para templo, metrô ou repartição, leva um casaquinho, evita desconforto e conserva a paz dos maridos coreanos. E no trabalho, o bom senso é universal. Nada muito sexy, nada que distraia o chefe. Porque na Coreia, mesmo sendo moderna, ainda vale a máxima. Respeitar o contexto é o melhor acessório. Hey, então faz um favor. Manda esse vídeo para aquela tua amiga que só sabe sair de casa marcando o capô de Fusca e testando o pescoço dos homens alheio. Na Coreia não dá muito certo não, viu? 7. Entregar e receber com as duas mãos. Na Coreia, até o jeito que você entrega uma coisa diz muito sobre o seu respeito pela outra pessoa. Aqui no Brasil, a gente tem aquela tradição carinhosa de jogar qualquer objeto pro amigo e gritar: "Segura aí, veado!" Pois é, faz isso lá e o coreano tem um mini infarto cultural. Sempre que for entregar ou receber algo, o certo é usar as duas mãos. Não é frescura, é respeito. Pode ser um cartão, uma bebida, o troco, um presente, o que for. Não se trata apenas de educação, é um sinal de atenção e humildade. É como se você dissesse, em gestos: "O que estou te dando tem valor e eu te respeito bastante para demonstrar isso." Para quem não está acostumado, pode parecer formal demais, mas para eles é natural. E o mais interessante é que ninguém espera que um estrangeiro saiba disso. Por isso, quando a gente faz o gesto corretamente, eles se encantam. É aquele tipo de detalhe que mostra que você realmente se importa com a cultura local. Nada de esticar o braço e jogar as coisas com uma mão só, como quem passa o sal no churrasco. Na Coreia, esse simples cuidado com as duas mãos faz toda a diferença. E é o tipo de gesto pequeno que abre grandes portas. 8. Nada de namastê. Esse é o clássico mico turístico internacional. Você chega todo educadinho na Coreia, junta as mãos no peito e manda aquele namastê de filme de yoga? Pronto, acabou de cumprimentar o país errado. Na Coreia, esse não é um costume local. O namastê é típico da Índia e de parte do Sudeste Asiático, não da Península Coreana. Os coreanos se cumprimentam de outra forma, com uma leve reverência, inclinando o corpo. É um gesto simples, mas carrega muito significado, mostra respeito, educação e reconhecimento da outra pessoa. Nada de juntar as mãos como em filme de yoga. Se quiser cumprimentar de forma educada, apenas faça uma pequena inclinação com a cabeça ou o tronco. E se estiver diante de alguém mais velho, professor ou superior no trabalho, o ideal é inclinar um pouco mais. Simples, rápido e elegante. É um erro comum entre estrangeiros que acham que Ásia é tudo igual. Mas para eles, esses gestos têm peso histórico e cultural. Na Coreia, curvar-se é um cumprimento. Namastê é um equívoco simpático. Então, se quiser parecer educado, guarde as palmas unidas para a meditação e pratique a reverência coreana. 9. Não dê gorjeta. Essa vai especialmente para os turistas americanos. Na Coreia, gorjeta não existe, literalmente. Você come, paga o que está no cardápio e pronto. Não precisa do famoso tips americano. Nada de arredondar o valor, deixar umas moedinhas na mesa ou tentar ser educado, oferecendo um extra. Lá, isso simplesmente não faz parte da cultura. Na verdade, deixar gorjeta
pode até causar um pequeno constrangimento. Alguns funcionários podem achar que você se confundiu e vão correr atrás de você para devolver o troco. Imagina a cena? Outros podem pensar que você está tentando comprar um tratamento especial. Se é que me entende, seu safadinho. Ou seja, a intenção pode ser boa, mas o gesto é mal interpretado. Isso acontece porque na Coreia o serviço já está incluído no preço. Atender bem é obrigação, não um bônus que depende do cliente. Eles veem o trabalho como parte do compromisso e não algo que precisa ser recompensado a mais. Na Coreia, por mais estranho que pareça para quem vem de países onde o garçom vive da gorjeta, na Coreia é simples. Pagou o valor, acabou o assunto. Sem constrangimentos, sem fica com o troco, sem teatrinho. A conta fecha exata e o respeito continua intacto. Eu costumo dizer que onde eu moro é assim. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro não viu, calcinha subiu. 10. Não se ofenda se perguntarem sua idade. Na Coreia, perguntar a idade de alguém não é falta de educação, viu? É quase um dever cívico. Parece estranho pra gente, mas lá é totalmente normal. Depois do oi, tudo bem? Vem o quantos anos você tem. E não é curiosidade, é etiqueta social. Isso acontece porque a sociedade coreana funciona com base em hierarquia etária. Saber a idade da pessoa é o que define como você vai falar com ela. O idioma coreano muda dependendo da relação a palavras e terminações diferentes para se dirigir a alguém mais velho, mais novo ou da mesma idade. Por isso, se um coreano te perguntar a idade logo de cara, não leve para o lado pessoal. Ele não está te julgando, nem tentando te constranger, só está tentando descobrir como deve te tratar. No Ocidente, isso seria uma treta. Imagina você perguntar a idade de uma mulher logo no primeiro contato. O mínimo que você ganha é um olhar de ódio e um silêncio e um fora com educação passiva-agressiva. Mas na Coreia é o contrário. Não saber a idade e tratar alguém de forma inadequada pode ser visto como desrespeito. É quase o equivalente a chamar o chefe de mano ou responder à avó com um fala tu. Se eu falar assim com a minha mãe, levo uma mãozada nos beiços na hora. Então, quando alguém te perguntar, quantos anos você tem? Responda sem medo, é só parte do ritual social. 11. Não espere conversa com estranhos. Se você é do tipo que adora puxar papo com o motorista do ônibus, o caixa do mercado ou o desconhecido do lado no metrô, na Coreia, meu amigo, melhor guardar esse talento. Para mim seria difícil, porque eu faço amizade até na fila do pão, e se a fila demorar, já saio com 3 novos contatos para chamar para o próximo churrasco. Mas lá não tem isso. Os coreanos não têm o hábito de conversar com estranhos. E não é frieza, é costume. Eles são super respeitosos com o espaço pessoal e preferem evitar qualquer situação que possa parecer invasiva. Até o contato visual é outra história. Olhar alguém nos olhos por muito tempo pode parecer estranho ou até um desafio. Enquanto pra gente é sinal de confiança, lá pode soar como confronto. Imagina você todo sorridente, olhando o coreano no fundo da alma, achando que está fazendo amizade. Ele vai achar que você vai pedir dinheiro emprestado ou te convidar para alguma seita maluca. Já lugares como Nova York, onde as pessoas te param na rua para conversar ou elogiar o seu casaco. Na Coreia, isso simplesmente não acontece. Cada um cuida da própria vida, fone no ouvido, olhar para o chão e foco no destino. E o mais curioso é que, para eles, isso não é falta de empatia, é respeito. Eles acreditam que o silêncio é uma forma de educação, não de frieza. Então, se você estiver lá e ninguém puxar conversa, não leve para o lado pessoal. Eles não estão te ignorando, só estão seguindo a etiqueta social coreana. 12. Cuidado com abordagens de rua. Essa é daquelas dicas que parecem exagero até você viver na pele. Na Coreia, tem um tipo de abordagem que pega muito estrangeiro desprevenido, gente simpática demais. Do nada, aparecem sorrindo, oferecendo conversas espirituais, leitura de sorte ou convite para um clube de amizade. Parece inocente, né? Aí você pensa, ah, que povo educado, finalmente alguém querendo ser meu amigo. Spoiler, não é amizade, é recrutamento. Sim, estamos falando dos cultos, e eles existem por lá como em qualquer lugar do mundo.
Essas pessoas chegam de forma super polida, começam com papo leve sobre seu país, sua fé, sua vida, e quando você vê, já está sentado num café ouvindo sobre um encontro especial de energia divina, e a energia divina é a mensalidade da seita. Se alguém te parar na rua oferecendo leitura de mão, um café para falar sobre espiritualidade ou uma oportunidade de fazer novos amigos, agradece, sorri e sai andando, ou correndo, né? Porque na Coreia, quanto mais gentil a abordagem, maior a chance de ser cilada espiritual, irmão. E tem um detalhe cultural. Os coreanos, em geral, não abordam desconhecidos na rua sem motivo. Então, se alguém fizer isso, já é um bom sinal para ficar atento. 13. Evite símbolos ligados ao Japão. Esse é um tema delicado, especialmente para quem não conhece a história entre Coreia e Japão. Então aqui vai uma dica importante. Evite usar ou exibir qualquer coisa com o símbolo da bandeira do sol nascente. Para quem é de fora, parece só um desenho bonito, um sol com uns risquinhos vermelhos saindo dele, mas na verdade ela é a antiga bandeira de guerra do Império Japonês. E durante o período em que a Coreia foi ocupada de 1910 a 1945, esse símbolo se tornou um lembrete doloroso de dominação, violência e humilhação nacional. Por isso, até hoje, ele é visto com profundo desconforto, principalmente pelos mais velhos. Para um coreano, ver esse símbolo é como ver alguém andando em Varsóvia com uma suástica na camiseta ou desfilando em Tel Aviv com o rosto daquele homem do bigodinho estampado no peito. É esse nível de falta de noção histórica. Vez ou outra, algum turista aparece com camiseta ou mochila com esse desenho, sem saber o que significa. Ninguém vai te xingar, mas os olhares pesados virão. Então presta atenção nas estampas. A bandeira moderna do Japão, o círculo vermelho simples, tá tudo certo. Mas a do sol com raios vermelhos, essa deixa fora da mala. É um gesto simples, mas mostra respeito. Porque entender a história de um povo e não pisar nela sem querer é o básico da empatia. 14. Nada de cantadas na rua. Essa é simples, mas essencial. Na Coreia não existe catcalling, a famosa cantada de rua. Ninguém assobia, grita, "Ô, princesa!", nem manda aquele clássico, "Sorria, gata, que o sol já nasceu faz tempo". E se fizer, meu amigo, pode preparar o visto de volta, porque o olhar de reprovação vem mais rápido que a imigração. Mesmo em lugares agitados como Hongdae ou Itaewon, esse tipo de coisa é extremamente rude. Os coreanos valorizam discrição, respeito e silêncio. Então qualquer tentativa de flerte em público soa invasiva, mesmo que você ache que está sendo fofo. Apesar de já ter presenciado esse tipo de situação em Londres e nos Estados Unidos, e claro, no Carnaval do Brasil, onde até mulher feia leva cantada de "minha deusa", mas nunca vi isso acontecer na Coreia. E se acontecer, o resultado é o mesmo. Silêncio constrangedor, olhares tortos, do tipo, "que gringo sem noção". Brincadeiras, flertes ou abordagens aleatórias nas ruas coreanas simplesmente não combinam com a cultura local. Lá, o respeito fala mais alto e o silêncio mais ainda. Quero saber quem são os sobreviventes que chegaram até aqui, então comenta Coreia do Sul, para eu saber que você é um deles. Ei, se curtiu saber dessas curiosidades, compartilha esse vídeo com a galera. Só não deixa de clicar nesse aqui que está aparecendo na tela. Lá você vai conhecer umas bizarrices ainda piores. Valeu e até mais!